a gente já começa a conversar. Beleza, começou a aula então. Agora nós vamos aprofundar o estudo analítico abstrato da física com essa ideia muito interessante aqui de tempo de encontro, pessoal. Tempo de encontro. Nós até agora estávamos analisando um objeto apenas se movendo. Agora, a partir de agora, nós vamos ver dois objetos se movendo, porque para que exista um encontro, é necessário que dois objetos estejam em movimento e, eventualmente, eles se encontrem. Né? Então, a ideia é essa. Como entender, como matematizar o encontro de dois objetos. Tá, pessoal? Bem, nós vamos nos basear nas equações que estávamos vendo até agora. A ideia é essa. Na aula passada eu lembro de ter falado algo sobre a função horária do movimento. Então nós escrevíamos a função de um corpo e, mediante a substituir valores de tempo, a gente encontrava então qual que era a posição do cara. Era essa equação aqui. E daí nós conversamos até um pouco sobre encontro na última aula, só que hoje a gente vai mais profundamente nesse papo. Ok? Nós vamos ter a equação de movimento do corpo A, a equação do movimento do corpo B. Se eles vão se encontrar, é porque, primeiramente, eles não estavam na mesma posição. Eles estavam em posições distintas. Mas eles poderiam estar indo um em direção ao outro, bem romanticamente, assim, ou eles poderiam estar os dois indo para frente. Mas o cara de trás, ele poderia estar numa velocidade mais alta. A gente chama isso de ultrapassagem, né? Quando o cara de trás está mais rápido que o da frente, eventualmente ele ultrapassa o da frente. Uma pergunta interessante seria, em que instante isso aconteceria? Em qual instante ocorre a ultrapassagem? Então é o tipo de coisa que a gente vai ter que fazer o cálculo aqui. Ficou meio tosco aqui o negócio, né? Esse negócio atrás. Mas aqui nós temos essas duas situações, a situação 1 e a situação 2. Essas equações aqui, elas são umas equações meio decoreba. Se vocês quiserem decorar, decorem, anotem aí, né? Essa T1 aqui, desculpa, essa primeira equação aqui, é quando os dois estão indo um em direção ao outro. Então, se vocês quiserem decorar essa equação, podem decorar. Quando eu for resolver, eu não gosto de decorar as coisas, eu gosto de deduzir elas durante os exercícios. Eu acho bem mais bonito e eu dou muito mais nota para quem faz isso. Mas não vai estar errado se vocês utilizarem essas equações decoradas. Na hora da provinha. Nisso a provinha se aproxima. Vou falar mais sobre isso eventualmente. Professor. Oi. Você vai disponibilizar os slides depois? Né? Eu sempre esqueço de pôr. Eu vou pôr eles no cigarro, assim. Tentem me lembrar disso, tá? Eu sou meio esquecido. Daí, sim, provavelmente amanhã estará no cigarro. Muito bem, então tá aí as duas equações. Só foi eu falar de prova, né? Daí vocês pensaram, se tiver os slides lá, eu vou ter de onde tirar essas coisas, não vou precisar estudar. A prova, pessoal, vai ser barra pesada, hein? Eu só pareço legal, minha prova é monstruosa. Pode perguntar pro pessoal da graduação, se vocês conhecem algum coleguinha aí, algum irmão de vocês, faz faculdade lá no UFC. Na verdade, eu dei aula só na faculdade, só na parte de graduação do UFC até agora, né? O ano passado foi só graduação, né? Agora é que eu comecei a dar aula no médio. Só que eu sou professor de ensino médio há muito tempo já, só tenho cara de novinho. Eu dou aula no ensino médio desde 2011. Vocês eram pequerruchas e pequerruchos, né? E já me incomodavam já, e para compensar a incomodação eu dava umas provas complicadas. Mas como vocês são tranquilos e participam durante a aula, então talvez não seja tão pesado assim. Talvez. Mas não sei, né? Talvez seja. Talvez seja, talvez não seja, não sei. Então vamos ver, vai depender do meu humor no dia. Mentira, eu não faço prova baseado no humor, faço prova baseado no que eu passei em sala. Então, as questões que vão cair provavelmente serão muito parecidas do que foi visto em aula
E, muito provavelmente, vão ser questões tiradas de vestibular, porque por mais que vocês não queiram, sei lá, ser físicos no futuro, ou engenheiros, ou qualquer coisa que usa física para se formar, muito provavelmente vocês vão ter que fazer um Enem, um vestibular, algo que vai ter que saber física para ir bem, né? Então, eu vou tirar questões desse tipo de coisa aí. Tá bom? Que são as que a gente está trabalhando aqui, né? São tudo questão de vestibular. Então tá, pessoal, as duas equaçõezinhas aqui para o tempo de encontro, então, dos colegas ali, né? Se tem um indo em direção ao outro, o sinal é de menos. Se tem um indo... Bem, se os dois estão indo na mesma direção, o sinal é de mais. Tá? Então, essa é a diferença. Vamos lá, então. Questãozinha do Enem aqui. Vamos lá. Em uma prova de 100 metros rasos, o desempenho típico de um corredor padrão é representado pelo gráfico a seguir. Então, olha só, né? O que a gente está vendo neste gráfico? Que a velocidade ela vai subindo muito rapidamente, e daí ele corre, e daí vai chegando no fim, ele vai se cansando, né? A velocidade vai diminuindo. É assim que vocês têm que ler um gráfico, meio freestyle, né? Agora, se a gente for fazer uma análise física, depois de ter feito a análise freestyle, a gente percebe o seguinte: lá no instante zero, ele está com velocidade zero. É o que a gente imagina numa prova de 100 metros rasos. O cara está parado, né? Daí, pá, dá aquele tiro lá, ele começa a rapidamente aumentar a sua velocidade. Sai de zero e em 2 segundos ele já está aqui, ó, 9 metros por segundo. Tá meio ruim a imagem aqui, mas dá para ver, né? Vocês estão no PC aí, vocês conseguem ver. Vamos ver se dá para dar um zoom aqui. Ó, quando chega em 2 segundos, que é aqui embaixo, o cara já está a 9 metros por segundo. Eles são bem rápidos. Daí vai passando o tempo, aumenta mais um pouco, e eles vão se cansando com o tempo e vai diminuindo. Muito bem. Agora, vamos lá, né? Baseado no gráfico, em que intervalo de tempo a velocidade do corredor é aproximadamente constante? Bem, olha só, pessoal. Isso aqui, pessoal, é uma questão de Enem e não envolve diretamente cálculo, tá? Não envolve diretamente cálculo. Envolve uma análise gráfica. Beleza? Eu estou misturando as questões e eu estou misturando os conteúdos por um motivo. Não é porque eu quero complicar a cabeça de vocês. É porque vai chegar esse tipo de situação e vocês vão olhar para essa questão e vão saber, pô, envolve velocidade, envolve movimento. Mas qual parte do assunto de velocidade? Qual parte do assunto de movimento? Então, mediante a tudo que a gente viu, temos que olhar para isso e saber de qual assunto se trata. É velocidade? Beleza. Mas qual das várias coisas envolvendo velocidade? É encontro? MRU, MRV? Ok. Né? Ação do movimento? Bem, aqui é uma análise de gráfico. Então, a princípio, eu não vou precisar nem fazer conta, se eu for esperto. Ele me pede qual intervalo de tempo a velocidade é aproximadamente constante. Dessas várias opções aqui. Bem, esse é um gráfico de velocidade por tempo, certo, pessoal? Se é um gráfico de velocidade por tempo, eu tenho que olhar e verificar em qual intervalo de tempo me parece que a velocidade do cara não muda. O gráfico ele tem altas variações aqui, né? Veja, do instante 0 para o instante 2, mudou pra caramba a velocidade do cara. Mas em qual trecho aqui parece que a velocidade quase não mudou, pessoal? E aí, quem fizer essa análise aí pode jogar no chat lá e me dizer qual das respostas é a certa aqui. Entre 5 e 8 segundos, a resposta C, isso mesmo. E a gente verifica isso, né, novamente, por várias formas, pessoal. Parabéns aí para quem falou, tá tudo anotadinho quem está participando aí. Bem, porque durante de 5 a 8 segundos, olha só, a reta é horizontal, o tempo passa, mas a velocidade continua 11 aqui, ó. Em 5 segundos, se eu for medir a velocidade 11. Em 6 segundos, 11. 7 segundos, começa a 11. 8 é 11 ainda. Agora, quando eu vou para 10, já não é mais 11, é 10. 10 segundos, a velocidade é 10. 12 segundos, a velocidade é 9. 14 segundos aqui, a velocidade é 7. E assim vai.
Então, o que eu quero dizer, né? Não precisa de conta para resolver um negócio desse. É uma análise gráfica. A gente olha para o gráfico, vê uma parte do gráfico em que não se altera e responde a pergunta. E por que não pode se alterar? Porque o problema pede constância. Ok? É isso. Probleminha sem segredo aí. Eu gosto de fazer assim, problemas, teoria, porque senão vai ficar muito falatório. Então, vamos para a teoria aqui. Movimento uniformemente variado. Até a aula passada, nós estávamos vendo única e exclusivamente o tal do movimento uniforme, que é aquele onde a velocidade é sempre a mesma. Pô, aqui o slide bugou. Pessoal, aí na anotação de vocês, coloquem ΔT aqui, tá bom? Tem um Tzinho aqui, depois deste triângulo aqui do delta. Coloquem T, tá? Então, vamos ler o slide aqui. É definido como aquele que ocorre em que... É definido como aquele em que ocorre a variação da velocidade num dado intervalo de tempo. Ou seja, aceleração. Vai ter aceleração aqui. Nos outros movimentos que a gente estava vendo até agora, a velocidade ela era constante. Se a gente fosse fazer um gráfico de velocidade por tempo, ia ser tudo uma linha reta. Igual aquela partezinha reta que vocês viram no problema anterior. Ok? Mas a partir de agora, não. A partir de agora, né, nós também vamos ver movimentos onde há variação da velocidade, que é o que ocorre, assim, com muita regularidade, né, no mundo real. Os movimentos, eles não são sempre constantes. Tá, tu pode estar na BR-101 e, né, nossos pais, eles podem estar dando o carro lá 100 por hora por bastante tempo e esse 100 por hora não muda. Mas, às vezes, na cidade, por exemplo, o carro tem que parar, depois ele acelera, depois ele diminui a velocidade, vai virar curva. Então, é muito frequente variações de velocidade quando a gente vai fazer estudos do movimento. Muito frequente. Justamente por isso, o estudo da aceleração é importante, por isso que a gente vai começar a ver a aceleração daqui para frente, tá? Então, aceleração, pessoal, é o que varia a velocidade. Por isso que a gente aperta o acelerador para o carro se mover. Porque o acelerador aumenta, né, a velocidade do carro. A gente vai soltando o acelerador, a velocidade vai diminuindo. Ok? Então, por isso que ele se chama acelerador. Porque ele causa uma aceleração no carro. Aumenta sua velocidade, diminui sua velocidade, etc. Ok? Aqui vai entrar um ponto muito interessante para vocês, pessoal, que é o seguinte. Nós sempre vamos ter duas situações. É só essas duas, nenhuma além dessas duas. Isso gravem bem, anotem bem. É o seguinte, ou a gente não vai ter aceleração, ou seja, a aceleração será igual a zero, ela não vai existir no movimento, ou a aceleração vai ser constante. Ela nunca muda durante uma análise, durante uma trajetória. A aceleração é sempre a mesma, sempre. Ela nunca vai variar. Vocês nunca vão fazer um problema onde, no decorrer do tempo, a aceleração ela vai variando. Nunca. A aceleração para um determinado trecho ela é sempre constante. Isso vai facilitar muito os nossos cálculos. Muito, muito, muito. Então, são essas duas situações. Ou a aceleração é sempre zero, ou a aceleração é sempre constante. Bom, anotem aí com as palavras de vocês. Lembrem que aqui do ladinho é T. Tá? Agora abrir um segundo para tomar uma água. Se quiserem fazer perguntas, podem fazer. Sempre podem me interromper. Tá? Muito bem. E, então vamos lá. Existem dois tipos de aceleração, dois tipos de movimento, vamos dizer assim, dois tipos de movimento com acelerações diferentes. Tá? Que nem tem um movimento progressivo e retrógrado, para velocidades positivas e negativas, respectivamente. Existem os movimentos acelerados e retardados. Esse nome é sempre meio engraçado, mas não é para rir, tá? O movimento acelerado é quando a aceleração ela é positiva, ou seja, maior que zero,
E o movimento retardado é porque a aceleração é negativa, ok? Tá bom? Então, caso exista uma aceleração negativa no seu movimento, a gente chama de movimento retardado. É quando o módulo da velocidade vai diminuindo com o tempo. Se estamos no movimento acelerado, a velocidade aumenta. Então, nós tínhamos uma velocidade lá, sei lá, 10 metros por segundo. Se temos uma aceleração positiva, a cada segundo, a velocidade vai aumentando na taxa que é o valor do A. Então, ó, eu vou falar uma situação meio para vocês imaginarem aqui, para treinar a abstração de vocês, mas, claro, quando a gente for fazer cálculo, eu vou fazer isso com mais calma, tá, pessoal? Então, é o seguinte, imaginem que vocês têm um carro que está se movendo a 10 metros por segundo. Se por algum motivo vocês começarem a ter uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, significa que a cada segundo, essa aceleração aumenta em 1. Então, na situação inicial, está em 10, passou um segundo 11, passou um segundo 12, passou um segundo 13 metros por segundo. A velocidade, ela sempre vai aumentando de 1 em 1, se a aceleração for 1. Agora, se a aceleração for 2, for o número 2 metros por segundo ao quadrado, significa que esse mesmo carro vai de 10 para 12 metros por segundo, depois para 14 metros por segundo, depois para 16 metros por segundo. Passou mais um segundo, 18 metros por segundo. É assim que funciona a aceleração. Ela vai gradativamente, segundo a segundo, aumentando a velocidade no mesmo valor que vocês recebem da aceleração do enunciado. Tá? Vão somando ali, segundo a segundo, na velocidade. Ou seja, a aceleração só serve para isso, para aumentar ou diminuir o valor da velocidade instante a instante. Tá? Muito bem. Então, né, a analogia clara aqui do movimento acelerado é quando a gente aperta o acelerador e o carro vai gradativamente aumentando a velocidade. Agora, a analogia para o movimento retardado é quando a gente freia. Então, quando a gente está freando, a gente está no movimento retardado. Por quê? Porque o carro estava com uma velocidade e, ao frear gradativamente, ele vai perdendo velocidade. Vai perdendo, vai perdendo, vai perdendo. Até que, eventualmente, ele pode até parar. Bom, então a ideia da aceleração é essa, tá, pessoal? Nada que vocês já não tenham visto na vida de vocês. Beleza? Então, voltando aqui, nós temos essa tabela sobre tipos de movimentos. Veja, não tem cálculo, mas pode ser que um dia eu pergunte assim, tendo em vista isso e isso, tendo em vista essa velocidade e essa aceleração, que tipo de movimento nós temos? Bem, se tanto velocidade e aceleração forem positivas, progressivo acelerado. Velocidade positiva, aceleração negativa, veja, pode existir essa situação. Pode ser que eu esteja com uma velocidade positiva, mas a aceleração seja negativa. Qual é o caso na prática? Eu estou freando o carro. Eu tenho uma velocidade para frente, positiva, mas a aceleração é negativa, é uma freada. Isso eventualmente vai fazendo a velocidade diminuir, mas ela continua sendo positiva. É o movimento progressivo retardado. Agora, nós podemos ter uma velocidade negativa, na prática, o carro indo para trás, retrógrado, né? O carro está indo para trás, mas eu estou acelerando. Sei lá, o que pode ocorrer isso. É quando o pai de vocês, a mãe de vocês está manobrando ali o carro, e ele está indo para trás, e daí do nada ela passa a primeira para ir para frente. Então ele estava tendendo a ir para trás, mas eu coloco uma aceleração positiva para ele começar a ir para frente. Então o movimento é retrógrado e retardado. Vai ter momentos ali que ele está indo para trás ainda, mas a tendência é ele começar a ir para frente. E, finalmente, mais difícil de entender é esse terceiro, tá? Mas a gente vai fazer bastante exercício. O último, então, é quando tanto velocidade e aceleração são negativas, que é o movimento retrógrado. Peraí. Aqui tá errado, tá? Nossa senhora. Tem que trocar tem que trocar aqui a posição das coisas. Ai, meu Deus, que coisa feia. Tá, pessoal? Coloquem esse retrógrado retardado aqui embaixo. E o retrógrado acelerado aqui em cima. Ai, meu Deus, que vergonha. Tá, então, aqui, pessoal, agora nós temos as equações do movimento.
Essas equações vão acompanhar vocês por muito tempo, tá, pessoal? Primeiro, em verdinho ali, equações horárias. Por que elas são horárias? Porque elas dependem do tempo. Percebam que as duas equações dependem do tempo, tá, pessoal? Tem o Tzinho ali, que é a variação do tempo. Então, digamos que eu queira saber a velocidade de um carro que está acelerado depois de um determinado tempo. Bem, a velocidade desse carro vai ser a velocidade inicial dele, que a gente chama de V0, mais a aceleração que esse carro tem, vezes o tempo. Ok? A velocidade em qualquer instante. Se eu quiser saber daqui a 10 minutos, daqui a 10 horas, daqui a 10 segundos, daqui a um ano, eu só preciso saber qual é a velocidade inicial dele, mais a aceleração vezes o tempo. Essa equação aqui, pessoal, para vocês nunca mais esquecerem, principalmente em vestibular, coisas assim, quando eu dou aula para cursinho eu falo bastante disso, a gente chama essa equação aqui de vovô ateu, tá? Porque é V igual a V0 mais AT. Opa! V igual a V0 mais AT. Então, vovô ateu. É um jeito de decorar. Temos uma outra equação aqui. Essa equação de cima, ela dá a velocidade em função do tempo. Caso o problema peça velocidade, muito provavelmente vocês vão ter que usar essa equação aqui. Mas pode ser que o problema pergunte qual é a posição que o móvel vai estar daqui a tanto tempo. Então a gente tem que usar essa equação de baixo. Esse S aqui é a posição final. A posição do meu corpo, ela vai ser igual à posição inicial, S0 de posição inicial aqui, tá? Mais V0T, ou seja, a posição final vai depender da velocidade inicial do corpo. Eu tenho que saber qual é a velocidade que o corpo começa o movimento. Vezes o tempo, nunca esqueçam disso, mais a aceleração que ele tem, vezes t ao quadrado sobre 2. Então, vocês vão ter que pegar a aceleração, multiplicar pelo tempo ao quadrado, o tempo que vocês estão interessados em saber onde o corpo estará. Vocês vão ter que levar ao quadrado e dividir por 2. Então, quem tem medo de fórmula quadrática, o que no Brasil a gente chama de Bhaskara, se prepare aí, porque a gente vai ter que resolver muitas dessas Bhaskara. Tá? Essa equação aqui de baixo, pessoal, a gente chama de sorvetão. Então, quando a gente estiver falando de MRUV, a gente vai ter o vovô ateu e o sorvetão. Né? Sorvetão. Tem o sorvete lá no MRU, que eu falei para vocês. E no MRUV, o movimento com aceleração, é diferente do que a gente estava vendo até agora. Todos os movimentos que a gente viu até agora e fizemos exercícios eram velocidades constantes. Agora a velocidade não é mais constante, ela varia. Olha aqui, ela variando. A tempos diferentes eu tenho velocidades diferentes. Então, quando a gente tem velocidades diferentes, a gente usa o sorvetão. Ok? Não é o sorvetinho, o sorvete da outra aula. Agora é o sorvetão. S igual a S0 mais V0T, mais AT quadrado sobre 2, equação horária da posição. Falei demais. Muito bem. Anotar essas equações aqui, gente? Anotem aí. Eu vou dar uns segundinhos para vocês anotarem, fazerem uns quadradinhos bonitinhos, porque vocês vão usar muito essas aí. Então eu vou dar aí 2 minutinhos para vocês anotarem elas, tá bom? Professor, Oi. essa parte ali, a última do sorvetão, eu não tô entendendo. O que exatamente você não está entendendo? O jeito que ele fica mesmo, se é o T em cima. Ah, sim, sim. Bem, é uma fração, tá? Então é o A e o T em cima dividido por 2. A vezes T quadrado dividido por 2. Beleza, pessoal? Eu vou. Anotem aí, tá? Com esse cuidado que a coleguinha falou. E eu vou pegar ali um café, senão eu vou ter um treco. Só um segundo.
Ai, meu Deus, o café não estava, mas acabou ele. Meu Deus do céu. Então vai ser complicado terminar a aula. Mas tudo bem. Temos mais uma equação de movimento importantíssima. 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 Por que ela é tão importante? E todo mundo esquece dela. Por isso que eu estou frisando aqui. Bem, porque ela não... Normalmente ela não é apresentada junto aqui com o vovô ateu e com o sorvetão, né? E ela também não tem um nome legal, assim. O nome dela é a equação de Torricelli. Tá? A equação de Torricelli, ela é mega importante, por quê? Porque vai ter problemas que vocês vão resolver, pessoal, que simplesmente não tem tempo. O problema não apresenta tempo. Ok? Vocês vão lá, vocês vão ver os dados, vocês vão colher os dados para resolver a questão, e daí vocês vão chegar e vão concluir o seguinte: esse problema não foi em formato tempo. Aí vocês podem pensar, poxa, problema, né? Como lidar com o fato de não ter tempo? Como a gente vai lidar com isso? Bem, vocês vão usar a equação de Torricelli. A equação de Torricelli, ela resolve todos os problemas sem precisar do tempo. Veja. Claro, né? Mediante o que o problema está pedindo. Olha só, a equação de Torricelli ela é apresentada da seguinte forma. V quadrado, ou seja, a velocidade final ao quadrado, é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração do corpo, vezes o deslocamento que o corpo teve. Ou seja, caso eu queira achar a aceleração, o deslocamento, velocidade final ou inicial, eu vou, né, manipulando os termos dessa equação, eu consigo encontrar sem eu precisar necessariamente saber o tempo que demorou para esse movimento ocorrer. Então ela é uma equação poderosíssima e a gente normalmente esquece. Tá? A equação de Torricelli é uma equação que você não precisa do tempo para resolver. Se você não tiver tempo, use a equação de Torricelli. Então, uma pegadinha sem graça, mas se um dia vocês quiserem sair com alguém e a pessoa dizer que não tem tempo, é só falar assim, mas eu estou usando Torricelli. Pronto. Então, se isso ajudar vocês a lembrar na hora da prova, tá bom. Quiz. Professor, Ah, dá para explicar de volta? claro, vamos lá. Olha só. Se você notar as equações aqui de velocidade e da posição, essas duas que eu apresentei anteriormente, todas elas dependem do tempo aqui. Você joga o tempo com o enunciado informar, qual é a posição daqui a 10 minutos? Você coloca 10 minutos aqui no T e resolve a conta. Muito bem. Só que vai ter vezes que o problema vai pedir, por exemplo, encontra a velocidade final, encontra qual é o deslocamento, e ele não informa o tempo que isso ocorreu. Ele simplesmente pergunta sem informar quanto tempo demorou para isso ocorrer, para chegar a determinada velocidade, fazer determinado deslocamento. Ele não informa o tempo. Então, quando ele informa tudo, menos o tempo, vocês têm que usar a equação de Torricelli, porque ela usa todas essas informações sem precisar necessariamente do tempo. Ou seja, quando vocês forem resolver um problema de física e não tiver tempo, é só utilizar a equação de Torricelli. Por isso a piadinha sem graça lá. Se não tiver tempo, vocês estão usando Torricelli e não tem problema. Ok, pessoal? Então, claro, é tudo muito abstrato, teórico ainda, mas logo nós vamos resolver uns exercícios e daí vocês vão entender melhor, tá? Não precisa se preocupar, sem pressa. Sem pressa. Beleza, vamos lá, vamos continuar. Muito bem. Quiz. Considerando os movimentos uniforme e uniforme variado, né, o MRU e o MRUV, um movimento cujo móvel se afasta do referencial, contudo sua velocidade diminui com o tempo, é dito... E aí, pessoal, o movimento que a sua velocidade diminui com o tempo e ele se afasta do referencial. Qual que pode ser a resposta? Ele estava num lugar e foi para frente. Está indo para frente. Não, pera. É isso. Ele está indo para frente, ó. O carro está indo para frente. Ele está se afastando do referencial. Está indo para frente. Só que ele está indo para frente com a velocidade diminuindo. Alguém consegue imaginar qual que é a resposta aqui? Podem colocar no chat aí. Progressivo retardado? Progressivo retardado, progressivo retardado. Poxa, eu acho que eu
Eu não me considero um bom professor, longe disso, mas se vocês entenderam, estão respondendo certinho, bom, é isso mesmo. Progressivo retardado. Ele está indo para frente, mas o fato da sua velocidade estar diminuindo com o tempo significa que ele está sofrendo uma desaceleração, tipo um carro freando. Um carro freando é um bom exemplo. Ele está indo para frente, mas freando. Então, progressivo retardado, galera. Muito bem, parabéns aí todos. Agora uma questão da UFPR. Paraná. Rapaz, questãozinha longa, hein? Vamos lá. Numa prova internacional de ciclismo, 2 dos ciclistas, um francês e, separado por uma distância de 15 metros à sua frente, um inglês, se movimentam com velocidades iguais e constantes de módulo 22. Considerando agora que o representante brasileiro na prova, ao ultrapassar o ciclista francês, possui uma velocidade constante de módulo 24 e inicia uma aceleração constante de módulo 0,4 com o objetivo de ultrapassar o ciclista inglês e ganhar a prova. No instante em que ele ultrapassa o ciclista francês, faltam ainda 200 metros para a linha de chegada. Caramba, barra pesada essa questão, hein? Com base nesses dados e admitindo que o ciclista inglês, ao ser ultrapassado pelo brasileiro, mantenha constante as características do seu movimento, assinale a alternativa correta para o tempo gasto pelo ciclista brasileiro para ultrapassar o ciclista inglês e ganhar a corrida. Essa aqui eu avacalhei. Vamos lá para o Plat resolver, né? Quem sofre sou eu, no fim das contas. Vamos lá, vamos resolver essa conta. Vou postar ela no Plat aqui. Vamos lá. Tem muita coisa acontecendo nesse problema. Por isso, não adianta, novamente, vou falar o mesmo que eu falei na primeira aula. Não adianta vocês achar que física é pegar valor e jogar em equação. Tem que fazer a interpretação do problema. Né? E essa interpretação aqui vai doer, ela é bem complexa. Mas eu vou resolver o difícil para na prova eu cobrar um pouquinho mais fácil. E vocês saberem o que está rolando. Né? Vamos lá. Vamos analisar a primeira situação. O ciclista o ciclista francês vai ser o vermelhinho. Eu vou fazer o desenho aqui do lado, tá? Deixa eu só deixar bonito aqui primeiro. Então eu vou chamar isso aqui... Bem, vou fazer o desenho. Depois eu me preocupo em chamar coisas. Minha primeira bolinha aqui vai ser o ciclista inglês, tá? Desculpa, francês. O francês é vermelho. E a 15 metros do francês está o inglês, que vai ser o azul. Então, essa distância aqui entre eles, 15 metros. Muito bem. E eles estão se movendo com a mesma velocidade, pessoal. Os dois têm a mesma V de 22 metros por segundo. Eles estão rápido pra caramba. Então, se os dois estão com a mesma velocidade, eles não rolariam ultrapassagem, né? Eles continuariam com a mesma distância até o fim da prova. Agora vamos ver aqui o que vai acontecer. Tem um brasileiro na parada agora. Considerando agora que o representante brasileiro na prova, ao ultrapassar o ciclista francês, possui uma velocidade constante de 24 metros por segundo, então olha só o que vai acontecer. Copiar aqui. Não, eu não preciso nem me preocupar em não copiar ali, porque os dados serão os mesmos. Então, vamos lá.
Ai. Tomei muito café, daí tô meio com tremelique no momento. Mas aqui eu vou chamar de situação inicial, pessoal. Inicial. Essa aqui vai ser a situação intermediária. Por que intermediária? Porque agora o brasileiro, né, que obviamente vai ser o verde, é tipo Blanca do Street Fighter, que é verde. Não sei se vocês manjam Street Fighter, mas os japoneses, os brasileiros, é tudo verde. E solta raio. Brincadeira, tá? Mas antigamente eu acho que eles pensavam isso, para fazer o Blanca desse jeito no jogo. Né? Vou até fazer com os raiozinhos amarelos. Ele, então, começou a ultrapassagem. Por isso que ele está na mesma altura do francês aqui. Mas a velocidade do brasileiro não é essa velocidade constante aqui. Eu vou chamar de velocidade D do brasileiro, que é 24 metros por segundo. Essa é a velocidade dele. E iniciou, daí, pá, ele começou o movimento dele ali. Depois da ultrapassagem, né, do francês, no momento que ele ultrapassa o francês, ele começa também uma aceleração. Ele começa com essa aceleração de 0,4 metros por segundo. Vou fazer o seguinte, vou fazer de verde aqui, para saber bem do que eu estou tratando. Quando é verde, eu estou tratando do brasileiro. Então, quando eu for fazer os cálculos ali, tiver verde, você sabe que tem a ver com o brasileiro. 24 metros por segundo. E a aceleração do cara é 0,4 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, de acordo com o que a gente já estava comentando, né? Significa que a cada segundo, uma vez que ele está com essa aceleração, a cada segundo, a velocidade vai aumentando em 0,4. Então, no primeiro momento, 24 metros por segundo. Passou um segundo, 24,4 metros por segundo. Passou mais um segundo, 24,8 metros por segundo. Passou mais um segundo, 25,2 metros por segundo. E assim vai. A velocidade vai aumentando. Muito bem. Com o objetivo de ultrapassar o ciclista inglês e ganhar a prova. Ele começou a acelerar para passar o inglês. No instante que ele ultrapassa o ciclista francês, faltam ainda 200 metros para a linha de chegada. Então, é o que nós vamos ter que desenhar ali, né? Eu vou ter que fazer o seguinte, então, eu vou transladar tudo aqui para baixo. E eu vou fazer mais uma reta aqui, tá, pessoal? Uma reta roxa. Até a linha de chegada, que vai ser laranja. E essa linha de chegada, ela tem, né, os seus 200 metros. Até lá vai ter 200 metros. Tá bom? Então, o brasileiro está a 15 metros do inglês, e por sua vez, faltam ainda 200 metros para a linha de chegada. Bem, eu acredito, o problema não está muito claro aqui, né? Mas se faltam 200 metros para a linha de chegada, talvez, tudo isso aqui é 200 metros. Então, essa parte roxa não é 200, né? Ela é 185 metros. Por quê? Porque aqui tem 15 mais 185, tudo dá 200 metros. Então, o brasileiro está a 200 metros da linha de chegada. Ok? É o brasileiro que está a 200 metros da linha de chegada. Então, eu vou até fazer aqui... Eu acredito que vocês já entenderam, mas eu sou meio chato para isso. Então, eu vou fazer uma linha verde aqui. O brasileiro está a 200 metros da linha de chegada. No momento que ele ultrapassa o francês. Muito bem. Com base nesses dados, e admitido que o ciclista inglês, ao ser ultrapassado pelo brasileiro, mantenha constante as características do movimento, assinale a alternativa correta para o tempo gasto pelo ciclista brasileiro para ultrapassar o ciclista inglês e ganhar a corrida. Ok. A gente quer que aconteça o quê aqui? Olha só que massa. A gente quer que o brasileiro ultrapasse ele
só que na iminência da corrida acabar. Ok? A gente quer que o brasileiro vença. Só que ele não está falando que o brasileiro vai do nada, vamos dizer assim, passar ele, né? Ele vai passar no momento e ele vai acabar ganhando. Ok? Então, a ideia é essa. O inglês não vai mudar o seu movimento, ele vai continuar com 22 metros por segundo. E o brasileiro, com essa aceleração, vai cada vez mais aumentando sua velocidade, até o momento que ele passa o inglês mesmo ultrapassado, vai continuar com a mesma velocidade, e eventualmente o brasileiro vai ganhar. Então isso provavelmente vai acontecer ali na iminência da ultrapassagem, né? Um pouco depois da ultrapassagem, vai acabar a corrida. Tá? Então a grande pergunta é, assinale a alternativa correta para o tempo gasto, foco nisso, pelo ciclista brasileiro para ultrapassar o ciclista inglês e ganhar a corrida. Então, qual é o tempo de ultrapassagem? Vou chamar tempo de U aqui. Eu não sei se é 2, tá? Eu coloquei errado. Bem, se nós estamos interessados em encontrar o tempo de ultrapassagem, pessoal, nós temos que escrever a equação de movimento tanto do brasileiro quanto do inglês. Ok? Lembra? Se a gente voltar aos slides, vocês vão ver que, 5 segundos? Bom chute, hein? Mas não sei se a resposta é essa. Se vocês voltarem aos slides, vocês vão ver que, se nós estamos interessados no tempo de ultrapassagem, as posições finais do brasileiro e do inglês têm que ser iguais, tá? É isso que significa ultrapassagem. Nós estamos interessados no tempo que demorou para ocorrer essa ultrapassagem. Quanto tempo o brasileiro, uma vez que ultrapassou o francês, demorou para ultrapassar o inglês? A interpretação é essa. Então, se a gente está falando... Diga. Eu não entendi, porque, tipo, já hoje você falou que a aceleração ou é zero ou ela é constante, daí por que aqui ela vai aumentar? A aceleração é constante, o que está aumentando é a velocidade. A aceleração não muda. Ela é 0,4 durante todo o processo do brasileiro ganhar a corrida. Ela não vai aumentar de 0,4 para 0,5 para 0,6. O que está aumentando é a velocidade. Ok? Tudo bem até aí? Ô, professor, como é que você lê esse último ali que você pôs, SB igual a S? Posição final do brasileiro igual a posição final do inglês. Beleza. Muito bem. Então, o que é a posição final do brasileiro, né? Bem, se vocês lembrarem do que eu passei agora há pouco para vocês, vocês vão lembrar do sorvetão. Ou seja, a posição final de qualquer corpo, não precisa ser só do brasileiro, é igual a velocidade, é igual a posição inicial, vocês anotaram, então vocês podem conferir aí, posição inicial, mais a velocidade inicial do brasileiro, vezes o tempo, mais a aceleração do brasileiro, t quadrado, sobre 2. Ok? Essa, com as devidas substituições aqui, será a equação de movimento do brasileiro, a posição dele em função do tempo. Agora vamos olhar para o nosso problema e analisar o que está acontecendo. O nosso problema ele começa aqui, ó. Esse é o referencial do nosso problema. Então, já que esse é o referencial do nosso problema, já que eu começo a fazer a minha análise aqui, eu vou dizer que a posição aqui é igual a zero. Aqui é zero. Aqui é o zero do nosso problema. Se eu fosse por uma régua aqui, fazer qualquer medida, aqui seria onde eu coloco o zero da régua. Então, a posição inicial é zero. A posição inicial do brasileiro, zero. Mais. Velocidade inicial do brasileiro. Com que velocidade ele começa a ultrapassagem? Bem, eu fiz o desenho aqui, coloquei vários dados, mas está tudo enunciado. Eu só faço isso para facilitar, né? Eu verifico que a velocidade inicial dele é 24.
Foi aí que ele, né, foi a velocidade constante que ele usou para ultrapassar o francês. E a partir de agora, essa velocidade vai começar a aumentar. Qual que é a aceleração do brasileiro? Bem, também de acordo com o enunciado, 0,4. Novamente, vou explicar o que é a aceleração. Ela é 0,4 e não muda. Mas o que ela faz? Qual é o efeito de ter aceleração nesse movimento? Que a cada segundo a velocidade aumenta. A velocidade aumenta. E ela aumenta na taxa de 0,4 por segundo. Ou seja, começou o movimento, 24 metros por segundo. Passou um segundo, 24,4. Passou outro segundo, 24,8. E assim vai. Isso que significa aceleração. T² sobre 2. Então, essa é a equação horária do movimento do brasileiro. Agora vamos para o movimento do inglês. Eu vou até apagar aqui, que está tudo verde. Não que esteja errado, mas eu quero escrever com as cores certas. Tá? A posição do brasileiro na ultrapassagem, né? Na ultrapassagem. Ela tem que ser igual à posição do inglês. Beleza? Agora, qual é a equação de movimento do inglês? Bem, o enunciado está falando aqui no começo que ele se movimenta com velocidades iguais e constantes. Constante de módulo 22. Então, a velocidade é constante. A velocidade não muda. A velocidade do inglês é uma no começo e é uma no final. Ela não muda, a velocidade é constante. Então, se vocês lembrarem do que eu falei agora, e falei na aula passada, nessa situação, a gente tem que utilizar sorvete. Lembra que eu falei da sorvete? A sorvete a gente usa quando não tem aceleração. A sorvetão a gente usa quando tem aceleração. Ok? Então, já que o inglês ele se move sem aceleração, com velocidade constante, nós vamos utilizar sorvete, pessoal. Então, ó, já que é sorvete, eu não vou pegar aquele T², não vai ter nada daquilo. Eu estou repetindo aqui porque todo mundo erra isso quando vai fazer. Parece óbvio, eu falando aqui, mas vai chegar na hora, vocês provavelmente vão errar, tá? Cuidado com isso. Muito bem, então vocês vão usar sorvete com inglês porque a velocidade é constante. Beleza? Então, acredito que está beleza. Agora vamos observar o movimento do inglês e entender o que está acontecendo. Uma vez que sorvete, né, é S0 mais, bem, o S0 de quem? Do inglês, né? Mais a velocidade do inglês vezes o T. Muito bem. Eu disse que ia apagar, não, eu escrevi legal. Qual que é essa S0i? Se vocês voltarem os slides, se tiverem estudado, viram os exercícios que eu fiz, vocês vão ver que o S0i é a posição inicial, no caso aqui do inglês. É 15? A posição inicial dele é 15. Muito bem. Porque, bem, ele está 15 metros na frente do brasileiro. Então, se a posição do brasileiro é 0, obrigatoriamente a posição do inglês é 15. A posição inicial dele é 15. A velocidade dele foi dita no enunciado. E é isso. Nós temos aqui a equação do brasileiro e a equação do inglês. Se nós estamos interessados no tempo de ultrapassagem, né, salvo engano, o problema pede isso, ó, assinale a alternativa correta para o tempo gasto pelo ciclista brasileiro para ultrapassar o inglês e ganhar a corrida. Eu não resolvi esse problema com antecedência, então eu não sei se eu vou chegar na resposta certa de primeira, mas a minha interpretação é o seguinte: o problema está pedindo o tempo que ele demorou para ultrapassar, não que ele demorou para ganhar. Né? Ele ultrapassou e eventualmente ganhou. Mas o problema está pedindo o tempo para ultrapassagem. Então é uma questão mais de um português mal escrito aqui, né? Nessa questão da Federal do Paraná. Mas se todo mundo concorda comigo,
nós vamos encontrar o tempo de ultrapassagem. Okay? Então, eu vou até escrever aqui. A hora que igualarmos as equações de movimento à luz da teoria do encontro, obteremos o tempo de ultrapassagem. Uma vez que o nosso colega ali vai ultrapassar o inglês, neste momento da ultrapassagem, a posição dos dois é a mesma. Então, quando eu igualo as equações, ou seja, eu faço isso aqui, eu encontro a ultrapassagem, no momento de encontro aqui, da ultrapassagem, bem, o tempo para que isso ocorra é o mesmo. Então, do lado verde aqui, eu vou colocar a equação verde, a equação do brasileiro. E no lado azul aqui, melhor eu deixar escrito isso e colocar embaixo. Ó. Esse lado bom de ter aula CAD, né? Dá para copiar as coisas. Se fosse fazendo quadro, só isso aqui ia demorar 1 minuto, 2 minutos. Tem suas vantagens, tem suas desvantagens. Então, se eu estou preocupado no encontro, eu estou preocupado na situação onde os dois estão na mesma posição. Quem nos dá a posição dos corpos? A equação horária do movimento. Então, é igual à equação horária do movimento dos dois corpos. Ok? Curiosamente, eu não copiei a parte dos números aqui da verde. Então, agora sim. Agora tá certo. Show! Então, já que eu estou procurando o tempo, é só eu isolar o tempo nessa equação aqui e eu resolvo o problema. Bom, então como é que a gente vai isolar o tempo aqui, né? Nós temos que deixar tudo que é tempo de um dos lados da equação. Então, vamos lá. Eu vou fazer essa divisão rapidinho, né? Calma, devagar. Tá bom, vocês estão copiando, né? Lembrem que eu posto isso depois lá no cigarro. E aí, pessoal, quem lembra de como faz Bhaskara? Quem é bom de fazer a fórmula quadrática vai resolver isso aqui rapidinho. Copiem aí. Já vou continuar, tá? Nesse tempo que eu preciso copiar. Pessoal, eu sei que esse não é um problema simples, tá? Eu quis avacalhar mesmo, sim. Mas o lado bom é que na prova com certeza não vai cair algo pior que isso. Bom, pessoal? Então, já que o problema está pedindo ultrapassagem, na nossa interpretação aqui, vamos encontrar o tempo de ultrapassagem. Muito bem, vamos lá. Nós temos uma equação de segundo grau, galera. Vocês estavam na 8ª série no passado. Vocês todos têm que lembrar como é que resolve a fórmula quadrática, equação de segundo grau, Bhaskara, parábola, essas coisas aí. Então, vocês lembram que a gente tinha que deixar zero do outro lado do igual. E do lado esquerdo, começa com t quadrado, depois t, depois termo sem t. Ou, no caso, x, né? A gente fazia x quadrado lá na 8ª série. E na física, como a gente está falando de tempo, né, a gente usa t de tempo. Então, eu já fiz a divisão aqui de 0,4 por 2, tá? 0,4 dividido por 2 é 0,2. Agora, bem, quer saber? Vou ser um pouquinho mais didático. Eu vou primeiro deixar tudo na ordem aqui. Na ordem que a professora lá da 8ª série de matemática ensinou pra gente. Que é primeiro o termo ao quadrado, e depois os termos que não estão ao quadrado, né? Quero fazer desse jeito para não ter nenhuma dúvida depois, tá, pessoal? Esse 22t, ele vem para a esquerda, ele está do lado direito do igual, ele vem para a esquerda. Mas se ele está somando, ele vem para o outro lado,
diminuindo. O 15 é a mesma coisa. Ele está do lado direito, somando. Ele vai para o lado esquerdo, diminuindo. Então, se eu tirei tudo que estava do lado esquerdo, vai sobrar 0. Desculpa, se eu tirei tudo que estava do lado direito, vai sobrar 0 do lado direito. Vocês fizeram muito isso, então eu não vou me ater a fazer o passo a passo aqui, pessoal. Tem a pauta. Tá? Aqui vai ficar 24 menos 22. O mais conhecido como 2, né? 2t. Menos 15. Então, né? Por quê? Porque a gente não pode juntar coisa que tem t quadrado com o que tem t. T fica com t quadrado fica com t quadrado, que não tem t fica sem t, fica sozinho. Então, isso aqui já dá para resolver a equação quadrática. Né? Só que o que eu vou fazer? Normalmente, quando a gente resolve a equação quadrática, nós não temos nada multiplicando o termo ao quadrado. Não. O x ao quadrado não tem nada ali. O a é 1 normalmente. Então eu vou multiplicar toda essa minha equação por uma coisa que faça esse 0,2 virar o número 1. Qual é o número que, multiplicado por 0,2, dá 1? 5. Então eu vou multiplicar 5. Então, a hora que eu multiplico 5 por 0,2, vai ficar t ao quadrado. A hora que eu multiplico 5 por 10, por chuveirinho, né, propriedade distributiva, vai dar 5 vezes 2, 10, né? E 5 vezes 15, pô, eu não sei. De cabeça assim também, não quero errar. Menos 15. Então, é essa equação quadrática, equação de segundo grau, que a gente tem que resolver pela fórmula quadrática. Bhaskara. Às vezes, quando a gente tem sorte, a gente consegue olhar para o D e para o C e pensar qual número que somar, quais dois números, né, que somados dá menos o B, ou seja, quais dois números que somados dá menos 10 e multiplicados dá menos 15. Né? Alguém se prontifica aí de descobrir para mim qual é por propriedade de soma e produto, né? Professor, Oi. da onde que surgiu esse 5 ali na frente? Tipo, você só quis colocar ele ali. Isso. Tá. E daí por que o 15 ficou 15? Ah, eu viajei. Aqui é 75. Obrigado, moça. Muito café, eu fico meio zoado. Eu comi 7 da manhã, não comi mais. Eu tô meio doido no momento. Obrigado. Não sei quem falou aí, mas agradeço. Então, é isso aí. Falei tudo errado, então. Por soma e produto, aquela técnica de resolver Bhaskara mais rapidamente, a gente tem que pensar o seguinte. Quais dois números que... Vamos lá. Quais é o T1 mais o T2 dá menos 10? E qual T1 vezes T2 vai dar menos 75? E aí, alguém imaginaria? Eu sempre tento resolver por soma e produto primeiro. É Acredito. 10 ou menos 10? É menos 10. Soma e produto é o negativo do B. É menos 10. Ó, a gente sempre tem que pensar assim, ó. Dois números que somados dá menos 10. Então, por exemplo, menos 20 e menos 10. Só que menos 20 vezes menos 10 não dá 75. Então, quais dois números simples aí que dá 75? A dica está aqui já, ó, 5. Por isso que eu falei do 5. Não foi jogada à toa. 5 vezes 15 dá 75, pessoal. Então, aqui ó, a gente já sabe que pode ser 5 e 15. Porque 5 vezes 15 dá 75. Só que 5 mais 15 não dá menos 10. Mas, menos 15 e 5, menos 15 vezes 5 dá menos 75. Ok? Isso aí. Quem falou 5 segundos aí no chat acertou. Agora, se vocês não estão muito seguros e seguras para fazer o
some produto de cara, vamos fazer por fórmula quadrática mesmo, né? Chato, mas vamos lá. Bhaskara. Então, a Bhaskara é o seguinte. Nós temos que achar o delta primeiro. Vamos fazer por Bhaskara e encontrar essas duas respostas. Vocês vão ver que vai dar a mesma coisa. Bem, Bhaskara é assim, ó. Vamos olhar lá. É o b ao quadrado, ou seja, 10 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 75. 10 ao quadrado, 100, menos 4 vezes 1, 4. Menos 4 vezes menos 75. Menos 4 vezes menos 75. Menos com menos dá mais, né? Então, por isso, mais 300. Logo, o delta é 400. Pessoal, vamos lembrar que isso aqui é matemática. A física está toda nessa análise aqui. Isso que eu cobro. Isso que é importante. A matemática é uma ferramenta. E uma ferramenta que vocês já ficaram um ano inteiro estudando. Então, eu posso ser chato, mas eu não vou me ater nesse tipo de coisa, não. Não é nem a proposta da matéria física no ensino médio. Estou fazendo aqui só para, né, que vocês acabaram de voltar de férias, vocês talvez estejam meio esquecidos e vocês não estão vendo isso em matemática pelo que me consta, mas isso aqui vocês têm que saber. Muito bem, delta 400. Então, o T, pela fórmula de Bhaskara, ele pode ser dado pelo seguinte. Menos B, ou seja, menos 10, só que menos 10, né? Mais ou menos raiz de 400. Ok? Raiz de 400. E aí, quanto é a raiz de 400, pessoal? Sai de boa também, né? 400 raiz quadrada. 20? 20. Raiz quadrada de 400 é 20. Bem, essa é a fórmula de Bhaskara. Menos B mais ou menos raiz de delta dividido por 2. Então, a hora que eu faço a raiz de 400, a gente sabe que raiz de 400, se você jogar na calculadora, é 20. Mais ou menos 20 dividido por 2. Muito bem, então daqui a gente vai ter duas respostas. Vamos ter o T1, que é a situação do menos 10 mais 20 sobre 2, e o T2, que é o menos 10 menos 20 sobre 2. Bem, menos 10, esse menos é o menos 10, né? Então, menos 10 mais 20 é mais conhecido como o próprio 10, né? 10 positivo. E 10 dividido por 2, 5. Agora, menos 10 menos 20, eu tenho menos 10 reais. Eu tenho uma dívida de 10 reais. Me surge uma outra dívida de 20 reais. Então, eu fico com uma dívida de 30 reais. Então, aqui, menos 10 menos 20, menos 30. Menos 30 dividido por 2, menos 15. Ó, aquelas mesmas respostas que eu obtive aqui em cima por some produto. Né? Por que eu estou falando de some produto? Isso aqui é um programa de vestibular, pessoal. Não dá para perder o tempo que a gente perdeu fazendo. Saca? No vestibular vocês vão ter 5 minutos no máximo para cada questão. E a gente perdeu, sei lá, meia hora. Então, nós perdemos meia hora para encontrar o seguinte. 5 e menos 15 como respostas. Esses queridões aqui. Mas, estamos falando de física. E a física, diferente da matemática, ela não aceita qualquer resposta como resposta, por mais que matematicamente nós obtenhamos ela. O que eu quero dizer com isso? Esses tempos aqui são segundos, pessoal. Então, segundo, segundo. Agora eu pergunto para vocês, alguma vez na vida de vocês, vocês viram tempo negativo? Tempo negativo não existe, o tempo não vai para trás. Infelizmente, eu queria poder voltar no tempo e saber a Mega Sena, e daí, né, não estava dando aula agora. Mas não existe tempo negativo. Então, o que ocorre? Vou anotar isso aqui. Vou falar para vocês o seguinte. Fique esse adendo, tá? Oh, meu Deus do céu. Por mais que matematicamente obtivemos
a resposta negativa, ela não faz sentido fisicamente, pois não há tempo negativo. Então, a resposta certa é essa aqui, ó, 5 segundos. Ou seja, o tempo para ultrapassar o inglês e eventualmente ganhar, porque o inglês não ia aumentar a sua velocidade, ele não acelera, é essa aqui. Olha só. 5 segundos, pessoal. Tá bom? Recapitulando o problema para finalizar a aula por aqui. Eu acho que eu pifei o cérebro de vocês. Nós tínhamos uma situação inicial onde um francês estava atrás do inglês, 15 metros, os dois com velocidades constantes. Eventualmente chegou um brasileiro e ultrapassou o inglês, e a partir desse momento, ele começou a acelerar com 0,4, e ultrapassou o francês, começou a acelerar com 0,4 para ultrapassar o inglês, que estava a 15 metros na frente. O problema deu uma informação de que, bem, essa situação estava ainda a 200 metros para finalizar a corrida. A gente não usou para nada isso. Então, às vezes, vestibular é assim, ele dá informação que a gente não usa. Cuidado, tá, pessoal? Estou ensinando vocês aí a tomarem cuidado. Então, nessa situação intermediária aqui, o que ocorre é o seguinte. O brasileiro está com uma velocidade e quer ultrapassar o cara. Por isso ele começa a acelerar. Com o tempo, então, essa velocidade vai aumentando. O problema pede o tempo de ultrapassagem. Ou seja, qual é o tempo que demorou para o brasileiro encontrar o inglês e eventualmente ultrapassar. Se a gente está interessado no tempo de ultrapassagem, a gente está interessado quando a posição dos dois são iguais. Porque só ocorre ultrapassagem quando a posição de duas pessoas são iguais. Bem, para isso a gente tinha que encontrar a equação horária do movimento do brasileiro. Como ele estava acelerado, nós temos que usar sorvetão. Gravem isso. A gente só está usando sorvetão porque ele está acelerado. Aí a gente simplesmente tirou o dado do enunciado e substituiu na equação. Mesma coisa para o inglês. Só que o inglês não é sorvetão, é sorvete. Por quê? Porque o inglês não tem aceleração. O brasileiro tem aceleração. O inglês não. Por quê, professor? Não está no enunciado isso, claro. Está assim. Ele fala assim, o inglês tem velocidade constante. Se a velocidade é constante, movimento uniforme. Movimento uniforme não tem aceleração. Equação, sorvete. A gente substitui os dados do sorvete. Pronto, temos a equação de movimento dos dois. Agora a gente pode igualar. Ao igualar, a gente percebeu que surge uma equação de segundo grau. Eu quis simplificar, mas ao mesmo tempo mostrar para vocês como encontrar logo essas raízes, para vocês não perderem muito tempo quando aparecer esse tipo de situação. Multipliquei por 5 para deixar bonitinho, para aí a gente poder pensar, eventualmente, em resolver por soma e produto. Soma e produto. Dois números que somados dá o negativo do B, e dois números que multiplicados dá igual a C. Menos 15 e 5. Porque menos 15 mais 5 é menos 10. E menos 15 vezes 5 é menos 75. Vocês não botam fé? Faz por Bhaskara. A formulinha da Bhaskara, que vocês viram 1000 vezes no ano passado. A gente chega na situação, encontra dois valores de tempo, 5 e menos 15. Ok, menos 15 vale como resposta? Claro que não existe tempo negativo. Então, o tempo de ultrapassagem, o tempo que o brasileiro demorou para ultrapassar, foi 5 segundos. Ok, pessoal? Então, se vocês têm alguma dúvida, fale agora. Se não, Professor, diga. eu ainda não entendi. Tipo, você só simplesmente colocou o vezes 5 ali só porque você quis. Tipo, você pode fazer isso? Sim, eu posso. Por quê? Porque e olha, isso aí, novamente, matéria do ano passado, não deveria estar explicando. Eu posso multiplicar por 5 do outro lado, porque do outro lado é 0. Então, eu estou multiplicando por 5 do outro lado também. Uma igualdade, ela te obriga a multiplicar pelo mesmo número dos dois lados, ou somar, ou fazer a raiz dos dois lados. Mas uma vez que do outro lado é 0, eu posso fazer qualquer coisa do outro lado, então. É 0, vai ficar, eu multipliquei por 5 aqui e multipliquei por 5 do outro lado. Mantendo a igualdade, tipo 2 igual a 2, beleza. Posso multiplicar por 10 aqui. Só que eu tenho que multiplicar por 10 do outro lado. 20 igual a 20, manteve a igualdade. Agora eu fiz a mesma coisa aqui nessa equação de cima. Multiplica por 5 de um lado e por 5 do outro. Só que do outro é 0. Eu poderia fazer feito qualquer coisa, é 0. Então é por isso que eu posso multiplicar por 5. É 0 do outro lado. Ok? A ideia é essa. Se é igualdade, e uma igualdade com 0, eu posso fazer isso.
Mas o professor multiplicou só por causa que ali era um número com vírgula. No caso, Pessoal, questão direta. última pergunta que eu vou responder de Bhaskara, que a aula é de física, não de Bhaskara. Eu multipliquei por 5 porque, sim, é um número de vírgula, mas principalmente porque a soma e produto que a professora de matemática ensinou, ela é feita quando o coeficiente do termo ao quadrado é 1. Então, eu multipliquei um número, como eu falei na hora da aula, que faz o coeficiente do termo ao quadrado ser 1. Ou seja, o 5. 5 vezes 0,2 é 1. Ok? Então, é isso aí. Beleza? Então, o problema aqui é a física. Análise da física. Está feita e eu acho que está bem explicado. Então, pessoal, eu vou finalizar por aqui e vou propor uma lista de exercícios que eu vou passar para vocês no CIDA. Logo mais. E vocês vão me trazer ela resolvida até a próxima aula, ok, pessoal? Então, na próxima aula, vocês vão me enviar ela pelo CIDA. Beleza? Então, por hoje é isso. Agradeço a atenção de vocês. E até a semana que vem, pessoal. Até. Tchau. 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 Valeu, professor. Professor. Tchau, professor.